Olá, Supremo condena Paulo Maluf a 2 anos e 9 meses em prisão domiciliar por falsidade ideológica. O subprocurador da República, Paulo Gonet Branco, sustenta que o deputado afastado teve R$186 mil pagos pela empresa Eucatex, que pertence à sua família. Pagou despesas eleitorais dele e ele as omitiu. Omitiu essas despesas na sua declaração de prestação de contas para o Tribunal Regional Eleitoral. O valor corresponderia a 21% dos recursos da campanha do parlamentar do PP de São Paulo. O relator do caso, o ministro Luiz Fux, fala que Maluf tentou ludibriar a justiça. Ela havia prestado serviço para sua campanha e omitiu o fato na prestação de contas. Isso é inegável. Ademais, a alegada ausência de assinatura delitiva tampouco refuta o conjunto probatório que aponta para seu conhecimento e dolo na prática da omissão, ludibriando a justiça eleitoral. Os demais ministros da primeira turma do STF acompanharam o relator. Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Marco Aurélio e Rosa Weber. Nos elementos da ação penal 863, claramente demonstrada a ligação e influência do réu Paulo Maluf e de seus filhos na empresa Eucatex. Maluf já foi preso em outro processo, 7 anos e 9 meses, por desvios na Prefeitura de São Paulo, mas ficou pouco tempo na Papuda, em Brasília, e cumpre prisão domiciliar em São Paulo. Professor Vila. Bons tempos ele andando de Ferrari, lembra? Na Marginal Tietê, nem te não esquece, na Marginal Pinheiros, né? Não esquece, caminhando por Campos de Jordão, né? E o tempo aí não pode sair do Brasil, né? Não pode, porque é procurado pela Interpol, uma grande pessoa, mas no Brasil. E ele continua como deputado, hein? Vale lembrar que ele não foi caçado pelos pares. O Rodrigo Maia disse que ia tomar uma decisão, o mas Bolinha não esqueceu, nada. Bolinha esqueceu, Bolinha. Mas eu não esqueci. Então, a grande questão continua recebendo sem trabalhar, né? É uma festa tal. Roubou, ele é ladrão, o Maluf, desde a época que da Caixa Econômica Federal. Olha que isso faz tempo, hein? Governo Costa e Silva. Da Caixa Econômica Federal de São Paulo e tal. Depois foi designado prefeito da capital, indireto, e ali já em 1969 e tal, né? Assaltou os cofres públicos como a cidade que já tinha passado por administradores no passado, pouco afeitos à coisa republicana, mas nunca tinha encontrado um assaltante do quilate de Paulo Salim Maluf. Aí o tempo passa, ele foi secretário de transportes do governo Laudo Natel, não podemos esquecer. Assaltou muito, mas como quem é do andar de cima sempre é protegido pela legislação brasileira, ele foi eleito governador indireto numa célebre convenção engraçadíssima da Arena, né? E aí foi governador de São Paulo, assaltou os cofres públicos como poucos, distribuiu medalha Anchieta para todo mundo, foi uma festa, roubou, e o seu vice, José Maria Marim, recebia malas de dinheiro no Palácio dos Bandeirantes, porque o Marim, quando assumiu, para completar o mandato do Maluf, candidato a deputado federal, disse assim: eu preciso roubar muito em pouco tempo, porque eu vou ficar pouco tempo, então eu preciso roubar mais, tal. O ladrão Marim, que a justiça brasileira, nada fez, tá lá preso nos Estados Unidos, porque lá a coisa é outra, né? Maluf então assaltou. Depois de ter roubado tanto, volta à prefeitura em 1992, eleito. E elegeu seu sucessor em 96. A Água Espraiada, entre outras grandes obras dessa gestão, já nos anos 90, é a avenida mais cara da história da humanidade. Hoje chama-se jornalista Roberto Marim. É um grande assaltante, né? Roubou, nomeou a cidade com os nomes da família dele, o pai, a mãe, o tio, o sogro que assaltou o BNDE, não tinha o S. Lembra, Lutifala? Aquela história do escândalo Lutifala? É que no Brasil, ouvinte e internauta, é tanto roubo, é tanto desvio da coisa pública que a gente esquece, mas não esqueci do escândalo Lutifala, né? Lutifala é o pai da esposa do senhor Paulo Salim Maluf e tal, um outro assaltante também. Então, em relação especialmente ao senhor Salim Maluf, ele destruiu a coisa pública e desmoralizou, né? Criou até um verbo, malufar, né? Malufar é quando você trata o erário como se, que é coisa pública, como se fosse sua.
rua, tal. Graças a Deus tá preso. Mas, como o Brasil é muito bonzinho para criminosos Não, mas do a quilate ressalva dele... tem que ser feita, a justiça brasileira hoje, professor. É, porque demorou, né? Demorou. Mas Porque é bom hoje- lembrar que ele distribuiu os mais hoje está jovens. atuando. Oh, graças a Deus, Está né? atuando. Olha que demorou 4 décadas ou 5 para agir sobre si. Lembra-se, os mais novos não sabem, ele foi prefeito indicado durante o regime militar, como eu já disse. Ele distribuiu Fusca para todos os jogadores da seleção brasileira. Depois acabou sendo processado por isso, etc, tal, papapá. Portanto, mas ele ficou doente, porque o ladrão no Brasil, corrupto e de alto coturno, gente do nível de Paulo Salim Maluf, ele corria 100 metros, quase igual o Bolt, 9,6, 9,7. Aí o que aconteceu? Foi preso, saiu de cadeira de rodas. Farsante, farsante.